E aí, gente, olha só aqui, respondendo perguntas, vocês gostam, né? Perguntas que eu pedi em vários outros vídeos, eu fiz um apanhado geral de várias perguntas que eu não tinha respondido antes e vou responder agora nesse vídeo. Primeira pergunta do querido Aleph Carlotto: após Aliens, você pretende continuar com as críticas de grandes filmes antigos? Por favor, diga que sim. Eu digo que sim, médio. Veja bem, quando eu vou fazer a crítica de um filme antigo, eu tento ter uma visão bem diferente, inclusive da que eu tinha, assim. Eu tento reassistir o filme com muita calma, anotando muito, assim. Minhas anotações de Aliens dá um livro, porque do primeiro, do segundo, do terceiro que eu já reassisti, eu faço anotações e tese de mestrado, assim, muita coisa mesmo. Eu não consigo trazer tudo pro vídeo, mas o pior não é isso, não. É porque as views são baixas. Ah, mas tem outros filmes que as views também são baixas e você continua fazendo. Sim, a linha editorial do canal são os vídeos, né, os filmes e as séries de estreia. São as séries e os filmes quentes. Quando eu vou revisitar algo do passado, eu gostaria que isso desse um boom para que eu me animasse a sentar e perder tempo, entre aspas, analisando o filme com calma e tentando trazer uma visão diferente. Não como muita gente faz, pega aí um monte de crítica, um monte de resenha aí da internet, diz que é sua, joga e passa de cabeça, mas a intenção não é essa, é ter uma visão exclusivamente minha sobre isso. Requer tempo. Rafael de Moraes, meu xará aí: PH, qual o seu top 5 de atores? Meu top 5 de atores, eu não gosto muito de top 5, eu vou citar alguns atores que eu gosto bastante, tá? Jeff Bridges, com certeza estaria dentro desse top 5, se eu fosse entregar um top mesmo aqui, de fato. Morgan Freeman, Denzel Washington, muita coisa, cara, muita coisa mesmo. Gosto muito do Leonardo DiCaprio e Paul Giamatti, vai. Esses 5 aí acho que estão bastante, então é o suficiente. Tem muito mais aí que não vem na minha cabeça agora. Felipe Sena, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho aqui no YouTube, pois você está sempre transparente, pois você sempre transparece muita legitimidade e sinceridade nos seus vídeos. Muito obrigado. Quando foi que você percebeu que tinha essa veia crítica para o cinema e qual foi o primeiro filme que você assistiu que te chamou a atenção para os detalhes técnicos e despertou interesse em conhecer mais sobre esses aspectos? Cara, é uma história longa que eu tô planejando fazer, mas resumindo aqui, eu já contei o lance do meu avô, que me apresentou filmes clássicos, eu até contei um pouco no primeiro Alien, né, que ele me apresentou isso e tal, que ele me apresentou o filme e vários outros filmes, Blade Runner e por aí vai. E ele me fazia escrever sobre o filme. Ele me perguntava sobre o filme, o que é que você achou, e eu dava a sinopse, aí eu dizia não, aí ele dizia não quero saber isso, eu quero o seu sentimento com relação ao filme, o que é que você conseguiu enxergar, e ele também me dava alguns insumos, né, me dava algumas coisas para pensar. Às vezes eu revia o filme assim de uma maneira completamente diferente. Isso era muito novo, tinha entre 10 e 14 anos de idade. Então foi daí que eu comecei a escrever sobre cinema. Eu não conseguia, e desde essa época, desde uns 15, 16 anos, assistir um filme e não anotar. Eu sempre tenho um caderninho, inclusive lá na casa da minha mãe. Eu vou até mostrar pra vocês aqui quando eu fizer uma crítica de um filme que tá por vir aí. Eu tenho um caderninho com esses pensamentos dessa época, assim, sabe? Dos filmes que eu assistia no começo de 2000, no final dos anos 90. E é bem legal, de vez em quando eu revisito e vejo algumas coisas, é bem bacana. Mas foi daí, foi meu avô que me deu esse presente maravilhoso. André Araújo: Aviões do Forró ou Wesley Safadão? Obviamente, Wesley Safadão, sem discussão. Gabriel Cavalcante: pra você, qual a melhor adaptação cinematográfica vindo de livro que você já viu? Senhor dos Anéis, não tem como discutir. Um livro extremamente difícil de se adaptar e que foi levado só o suprassumo dele, tudo é muito bem mostrado, apresenta para novos fãs, apresenta para quem não sequer gostou do livro. Senhor dos Anéis, o filme espetacular, uma adaptação, ele é bom em vários aspectos, mas como adaptação ele cresce exponencialmente. Matheus Vinícius: PH, você assistiu as 2 primeiras temporadas de Fargo? Acho que você poderia fazer algum vídeo sobre a série, que é sensacional. Sim, assisti as 2 primeiras temporadas, a primeira eu acho espetacular, uma das melhores temporadas de série que eu já vi. Eu comentei isso no Iradex na época. Fargo é maravilhosa, acho que foi 2015, a melhor série de 2015. Eu gosto já do filme, da série então, espetacular. Martin Freeman, nível altíssimo, a atuação dele atrapalhada nunca coube tanto assim no papel. Apesar de eu gostar dele muito no Sherlock, né, como Watson, em Fargo, sendo protagonista e segurando essa série, ó, um brinco, muito bom mesmo. Igor Fernandes Pinheiro: PH, ocorreu algum... Ah, legal, essa pergunta é importante. PH, ocorreu algum rompimento ou problema com o Iradex? Não entendi a parte que você disse que não sabe se vai ser convidado pelo pessoal. Abraço. Fizeram uma pergunta, você vai voltar pro Sete Reinos? Eu disse, não sei, eu não sei se eu vou ser convidado. Por que eu respondi isso? Não foi um rompimento nem nada. O Iradex, deixa eu dar um pouquinho de história que é importante. O Iradex fui eu quem criei, fui eu quem inventei, fui eu quem concebi, lá como blog inicialmente e depois
como videocast, depois como podcast. Depois concebi outras coisas também. Junto com os meninos já concebi o Sete Reinos, com o Gabriel, enfim. O Iradex eu crio, eu evoluo e chega um momento que eu não sinto mais o mesmo prazer que eu estava sentindo antes. Eu comecei a me focar mais ainda em cinema, comecei a me empolgar muito com o meu canal aqui. Eu acho que eu me encontrei aqui de uma maneira que eu não tinha me encontrado tanto no Iradex, tal. E aí vem outro ponto, assim, até um acordo que eu tive, assim, com o Jurandir, quando eu voltei pro Rapadura de vez e tal, que quando for as minhas coisas, deixa que eu faço, me dá as responsabilidades, deixa que eu decido, vou lá e faço. E aqui no meu canal não se fala, eu penso, vou lá, executo e se tiver ruim, o problema foi meu. No Iradex a gente era uma simbiose tão grande que a gente tinha que ficar... tem que ficar sempre decidindo um com os outros e tal. E às vezes eu não queria, eu não tava mais nessa vibe. Eu tava sentindo que eu tava começando a atrapalhar, as coisas não estavam andando, o podcast estava parado. E eu resolvi anunciar a minha saída, conversei com os meninos, anunciei a minha saída e deixei o Iradex para eles como um todo. Iradex como marca, como podcast, como tudo, né? De uns tempos para cá, o Iradex era muito mais o Caio e o Gabs do que eu em si. Então não teve rompimento, enfim, a gente frequenta os mesmos locais, só que não, eu não faço mais parte, eu não decido absolutamente mais nada no Iradex. A saída foi amistosa, eu queria fazer outras coisas, é isso. Souza Thiago da Silva, PHzinho, se tivesse que escolher um diretor para ser discípulo, quem seria seu diretor mestre? Eu não queria ser discípulo de nenhum diretor, eu queria ser discípulo de fotógrafos, eu queria ser discípulo do fotógrafo do Wes Anderson, queria ser do próprio Wes Anderson, né? Tá, então eu queria ser discípulo do Wes Anderson, eu queria ser fotógrafo do Wes Anderson, eu queria ser discípulo do Roger Deakins, o fotógrafo Roger Deakins, eu queria ser discípulo do Lubeski, do Kaminsky, enfim, eu queria ser discípulo de fotógrafo. Acho que é uma linha que eu tenho estudado muito ultimamente, estou muito empolgado com fotografia, direção de fotografia, cinematografia, e é nessa linha que eu gostaria de seguir. Então, o diretor que me levaria para um lado fotógrafo interessante seria o Spike Jonze e o Wes Anderson. Ele disse para escolher só um, né? Wes Anderson, eu queria o Wes Anderson como meu tutor, meu mestre supremo do universo. Gente, espero que vocês tenham gostado dessas respostas aqui e tudo mais. Mas aqui embaixo deixa muito mais perguntas, porque eu vou responder essas perguntas todo mês, né? Todo mês eu tenho um videozinho de respondendo as perguntas, e eu vou responder as perguntas exclusivamente desse vídeo aqui. Então, por favor, deixe perguntas geral, sobre cinema, sobre mim, sobre técnica, o que você quiser. Se gostou, dá joinha, se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e tchau.